Olá, bom dia. Hoje é quarta-feira, 16 de junho. Você vai ver no jornal Toda Hora que o Brasil assinou um acordo com a NASA para participar de um programa de viagens espaciais. A gente vai mostrar também como foi o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas. E você vai ver ainda que Cristiano Ronaldo bateu um recorde ontem pela Eurocopa. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a medida provisória que diminui a burocracia no setor de radiodifusão e altera contribuições pelos próximos anos. Foi sancionada a medida provisória 1018 de 2020, que altera a contribuição para o fomento da radiodifusão até dezembro de 2025. Uma cerimônia para a assinatura da nova lei foi realizada no Palácio do Planalto. O evento contou com a presença dos ministros da Economia, Paulo Guedes, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Onyx Lorenzoni, da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, da Casa Civil, General Eduardo Ramos, e das Comunicações, Fábio Faria. Parlamentares da bancada evangélica também estavam presentes, entre eles o deputado federal Davi Soares. A medida reduz encargos de serviços via satélite e facilita o acesso à internet banda larga em áreas rurais do país. Para o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a sanção da medida provisória desburocratiza o setor e dá mais liberdade para a audiência das pequenas emissoras do país. Que antes era mais limitado, então a população, a gente praticamente dobrou, mais 15%, que vai fazer com que as TVs tenham mais 3 horas de conteúdos próprios, elaborados por elas. Então vai fazer com que a população ela tenha mais acesso àquele conteúdo que mais interessa a ela, porque muitas vezes a gente é obrigado a assistir conteúdos que são de outras regiões, que não tem muito a ver com o nosso local onde a gente vive, onde a gente mora. Temos um Brasil muito grande. Essa MP ela trata tanto da Ancine, como trata do setor de telecomunicações, trata do setor de radiodifusão. Ela vai fazer com que a gente possa desburocratizar as TVs para que elas tenham uma maior liberdade para elaborar conteúdos, para transmitir, porque antes era só na Amazônia Legal, agora a gente dá também a opção de fazer em outras regiões. Então o trabalho, eu resumiria que é uma desburocratização do setor, que era um pedido de décadas, foi um dia histórico para o setor de radiodifusão. Durante a cerimônia, o ministro mencionou a presença de lideranças religiosas e disse que recebeu um áudio do missionário R.R. Soares. Está aqui todos os representantes das TVs evangélicas, TVs católicas. Me ligou aqui o apóstolo Valdemiro, mandou um abraço. Me ligou o deputado Silas, o R.R. Soares. No hospital mandou um áudio agora. Acabou de chegar, o deputado Davi, no meu celular, que ele mandou para o Max. Todos eles mandaram um abraço e agradeceram ao presidente. A medida provisória foi aprovada no Senado no mês passado e reduz encargos incidentes sobre instalações de pequeno porte ligadas ao setor de serviço de internet por satélite. Outro encargo reduzido trata da contribuição de estímulo ao setor de radiodifusão. A medida também propõe condições à distribuição de conteúdo local pelas retransmissoras de radiodifusão de TV e rádio na Amazônia Legal. A orientação para a inserção de conteúdo jornalístico com finalidade educativa, artística, cultural e informativa tem o objetivo de melhorar o desenvolvimento regional das comunidades. O auxílio emergencial tem ajudado muita gente a sair do vermelho. O governo federal decidiu antecipar o pagamento da terceira parcela. A antecipação da terceira parcela do auxílio emergencial vale para o público inscrito via canais digitais e pelo cadastro único. Os pagamentos devem começar já nesta sexta-feira para os trabalhadores fora do Bolsa Família. Os saques em dinheiro vão ser liberados a partir de 1º de julho. Pelo calendário anterior, o crédito em poupança digital só iniciaria no dia 20, com saques a partir de 13 de julho. Com a mudança, as pessoas nascidas em dezembro passam a ter direito à terceira parcela ainda em junho, no dia 30, junto com quem faz aniversário em novembro. Antes, quem nasceu no último mês do ano receberia em 21 de julho. Para o público do Bolsa Família, nada muda. Os repasses continuarão sendo feitos de acordo com o calendário habitual do programa. Os nascidos em novembro, que receberam a segunda parcela do auxílio emergencial, já podem sacar o dinheiro e fazer transferências a partir de hoje. Com a antecipação da terceira parcela, quem nasceu em novembro vai receber novamente no dia 30 de junho.
A conta de luz vai ficar mais cara. A ANEEL vai aumentar os valores das bandeiras tarifárias, uma sobretaxa que é acionada quando o gasto para geração de energia elétrica aumenta. O patamar mais alto desse sistema deve subir mais de 20%. O aumento vem com a pior crise hídrica enfrentada nos últimos 91 anos e o acionamento de usinas termoelétricas para garantir o fornecimento de energia. A previsão de analistas é de manter a bandeira vermelha 2 até o fim do ano, quando deve começar o período de chuvas. O Brasil assinou ontem o termo de adesão ao projeto Artemis da NASA, que marcará o retorno do homem às viagens espaciais. O Brasil se tornou o 8º país a fazer o acordo com os Estados Unidos. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Nós escolhemos ir para a Lua. A famosa frase do presidente John Kennedy no estádio Rice em Houston, no Texas, foi dita em setembro de 1962. 7 anos depois, Louis Armstrong dava o primeiro passo do homem no satélite natural da Terra. Outros 11 astronautas caminharam na Lua. O último foi Eugene Cernan, em dezembro de 72. Todas as viagens fizeram parte do projeto Apollo. Agora, o projeto é o Artemis. Quem participou da assinatura da adesão do Brasil ao Artemis foi o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, o primeiro e único astronauta brasileiro até agora a viajar ao espaço. 15 anos atrás, ele foi até a Estação Espacial Internacional com 8 experimentos científicos em ambiente de microgravidade. Marcos Pontes falou sobre o programa espacial como um projeto para o futuro. O programa espacial abre caminho para todas as áreas e, quem sabe, até para o espaço. Então nós temos aí caminhos abertos para futuros cientistas, futuros engenheiros, futuros técnicos, futuros astronautas, por que não, né? Do Brasil também. E eu tenho certeza que eles poderão dizer, no final de tudo isso, eles podem dizer a continuidade do discurso do presidente Kennedy lá, quando ele falou que, né, this is a challenge that we are not willing to postpone. This is a challenge that we are going to win. We are going to the moon. Nós vamos para a Lua. O projeto Artemis é maior do que o Apollo. Daqui a 3 anos, deverá levar a primeira mulher à Lua. Mas a expectativa é que as missões tripuladas, desta vez, sejam estendidas até o planeta Marte. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu à NASA pelo convite para o país participar destas missões. Para nós é um tremendo passo. Para Kennedy foi lá atrás, para nós, hoje, essa data, um grande passo. É um motivo de orgulho para todos nós brasileiros. E podem contar com o povo brasileiro. Podem contar com o governo federal, com nossas instituições que estão ao nosso lado na busca desse objetivo. Todos nós ganhamos com o projeto Artemis. O secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, disse ontem na CPI da Covid que a crise do oxigênio durou apenas 2 dias na cidade de Manaus. Ele foi acusado pelos senadores de não falar a verdade. Antes de começar o depoimento, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, mandou um recado ao empresário Carlos Wieser, que pediu para ser ouvido de modo virtual nesta quinta-feira, direto dos Estados Unidos. Omar Aziz disse que não vai aceitar. Esclareço que aqueles que forem regularmente intimados e se negarem a comparecer para depor perante esta CPI, terão a sua intimação solicitada ao juiz criminal da localidade em que reside ou se encontrem nos termos do artigo 218 e 219 do Código de Processo Penal. Determina o artigo 218 que o juiz poderá requisitar à autoridade policial a apresentação da testemunha faltosa ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, o qual poderá solicitar o auxílio da força pública. O depoimento desta terça-feira foi do ex-secretário de Saúde do Amazonas. Marcelo Campelo pediu exoneração do cargo no último dia 12, logo depois de ser preso pela Polícia Federal
durante a Operação Sangria. Ele é acusado de participar de um esquema fraudulento para a construção de um hospital de campanha, usado para abrigar pacientes com Covid. Campelo garantiu que foi feito tudo o que estava ao alcance do Estado para socorrer os doentes. Nós fizemos tudo o que era possível fazer com os recursos que tínhamos, né? Nós ampliamos leitos, nós contratamos profissionais, nós adquirimos os insumos necessários, fizemos todos os esforços necessários para dotar a rede da necessidade de atendimento à pandemia. Nós temos historicamente no Amazonas uma rede 85% SUS dependente, onde apenas 82% é custeado por recursos estaduais e apenas 18% com recursos federais. Quem deverá ser ouvido a partir das 9 horas da manhã de hoje é o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, mas pela decisão concedida ontem à noite pelo ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, ele não precisa comparecer e, se for, poderá ser acompanhado por um advogado e ficar calado. Hoje o tempo continua frio pela manhã em várias regiões do país e pode esquentar um pouco ao longo do dia. Em Pouso Alegre, Minas Gerais, a mínima é de 8 graus e a máxima pode chegar a 22 graus. Vamos ver como é que fica o tempo em todo o país. Nesta quarta-feira, o avanço de uma frente fria pela costa da região sudeste vai estimular a formação de muitas áreas de instabilidade em parte da região. Com a passagem recente do sistema, a umidade também fica elevada em áreas do sul do país. No extremo norte, as pancadas vão continuar acontecendo, principalmente por causa do excesso de calor e a alta umidade. A expectativa é de um dia com céu encoberto e chuva a qualquer hora no litoral paulista, na costa do Paraná e também sobre a região do Vale do Itajaí, mas sem risco de temporais. O dia pode começar com geada na campanha gaúcha, inclusive na região de Bagé. Aos poucos, o sol vai aparecer e não chove em todas as outras áreas da região sul, em praticamente todo o sudeste, centro-oeste, até áreas do interior do nordeste. Por causa de uma mudança na circulação dos ventos, a umidade aumenta e pode chuviscar, principalmente pela manhã, no sul do estado de Mato Grosso do Sul. Por causa da infiltração marítima, as áreas de instabilidade continuam persistentes na costa leste e norte do Nordeste, inclusive na capital São Luís, onde não se descarta o risco para temporais. As pancadas também serão recorrentes em praticamente toda a região norte do país, com destaque para Manaus, onde a chuva pode ser forte e volumosa. Atenção para baixos índices de umidade relativa do ar, principalmente em áreas do centro-oeste e do interior do nordeste, onde os níveis podem ficar entre 19% e 14% nos períodos mais quentes do dia. A mínima prevista em Porto Alegre é de 9, a máxima não passa dos 15 graus, e no Rio, mínima de 15, máxima de 25 graus. Depois do intervalo, tem os dados da Covid no Brasil e você vai ver também que em Israel o uso de máscara não é mais obrigatório em locais fechados. Voltamos já. Ontem, os Estados Unidos ultrapassaram a marca de 600 mil mortes pela Covid-19. O Brasil já passou de 490 mil mortes. Aqui no país, o número de infectados em um dia ficou acima de 80 mil. O Ministério da Saúde confirmou mais 2.468 mortes por Covid-19 em 24 horas. Com isso, o total já é de 490.696 vítimas. Também foram contabilizados mais 80.609 novos casos em um dia. Já são mais de 17.533.000 diagnósticos no total. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.986 vítimas por dia. Em comparação com a média de 14 dias atrás, a variação foi de 6% a mais e indica tendência de estabilidade nos óbitos. De acordo com os números oficiais, a curva de novos casos está em 70.870 confirmações diárias. Isso significa que ela voltou a subir depois de mais de 2 meses abaixo de 70 mil.
Podemos verificar no mapa que mostra a evolução da pandemia por regiões que hoje aparecem 4 estados com alta nas mortes: Amapá, Goiás, Paraíba e Paraná. Em estabilidade estão 18 estados: Acre, Amazonas, Alagoas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E 5 unidades da federação registram queda: Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Roraima e Santa Catarina. O governo de Minas Gerais pretende vacinar todos os mineiros maiores de 18 anos até o final de outubro e informou que aplicou quase 8 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. 72% da população do estado, dos grupos prioritários, já receberam a primeira dose do imunizante. A Prefeitura de São Paulo dividiu em grupos menores as faixas de idade para vacinação contra a Covid-19. Hoje começa a vacinação de quem tem 56 e 57 anos. Para evitar filas enormes e tumulto nos postos de saúde, a Prefeitura de São Paulo decidiu dividir por dia a vacinação contra a Covid em grupos por idades. Com isso, a partir desta quarta, os postos de saúde da capital vão começar a imunizar de forma decrescente, de 2 em 2 anos. Os primeiros são os paulistanos com 56 e 57 anos. Na quinta é a vez de quem tem 54 e 55 anos. E na sexta, os que têm 52 e 53 anos. Já no sábado, vão ser imunizados todos com as idades anteriores. Na segunda e na terça-feira da semana que vem, está programada a vacinação para quem tem 50 e 51 anos. A gestão municipal lançou uma plataforma na internet para que as pessoas possam verificar se há filas nos locais de vacinação. A consulta é feita pelo site deolhonafila.prefeitura.sp.gov.br. O Brasil já aplicou até agora mais de 81.940.000 doses de vacinas contra a Covid. Ontem, mais 530.000 doses da vacina da Pfizer chegaram ao Brasil. Nessa semana devem ser entregues mais de 2.400.000 doses da farmacêutica. Segundo o balanço do Ministério da Saúde e das Secretarias Estaduais de Saúde, mais de 57.910.000 brasileiros foram vacinados com a primeira dose. Isso equivale a 27,3% da população. Enquanto mais de 24.030.000 pessoas receberam a segunda dose. De um dia para o outro foram aplicadas mais 1.216.000 doses das vacinas contra a Covid, o segundo número de primeiras doses aplicadas desde o começo da vacinação. Maior número de doses, o segundo maior, aliás, número de doses aplicadas. E os estados que mais vacinaram a população na proporção são Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Quem vive em Israel não precisa mais usar máscaras em locais fechados. Essa era uma das últimas medidas relacionadas à pandemia de Covid que ainda estava em vigor no país. Neste shopping center da cidade israelense de Tel Aviv, a maioria das pessoas já não usa máscaras. A medida vem no momento em que o número de casos de contaminação pela Covid-19 segue baixo, após uma campanha maciça de vacinação contra o novo coronavírus em todo o país no final de dezembro. É maravilhoso, vamos ao shopping, compramos e não temos que pôr máscaras. Podemos comer, beber e não temos nada no rosto, então é ótimo. É estranho, não vou mentir, de repente você vê sorrisos, de isolar ou apenas vê o rosto descoberto pela máscara. É estranho ver rostos. Os israelenses não precisam apresentar certificados de vacinação para entrar em restaurantes e locais de entretenimento. Os limites de capacidade de pessoas em empresas também foram suspensos. Apesar de relaxar as restrições sanitárias para os habitantes, desde o início de junho, os visitantes ainda precisam obedecer à quarentena. Mais de 5 dos 9.300.000 israelenses receberam as 2 doses do imunizante, o equivalente a 55% da população. Hoje os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin vão se encontrar pela primeira vez. E um conselheiro do governo russo disse que a relação entre Rússia e Estados Unidos está entre o impasse e uma situação quase crítica.
Yuri Ushakov, conselheiro de Relações Exteriores do presidente russo, acredita que a reunião entre os chefes de Estado na Suíça pode ajudar a superar a situação. Na última quinta-feira, Putin disse à rede NBC que as relações entre as duas potências haviam se deteriorado e chegado ao ponto mais baixo dos anos recentes. A afirmação veio após Biden acusar a Rússia de estar por trás de ataques cibernéticos contra empresas nos Estados Unidos, o que foi negado pelo russo. Vladimir Putin e Joe Biden vão se reunir em Genebra para abordar uma série de divergências entre os dois países. O diálogo entre os dois chefes de Estado deve atravessar questões delicadas como a situação na Ucrânia e Belarus, além do destino do opositor russo Alexei Navalny, preso em janeiro de 2021. Ushakov descreve a reunião com otimismo, apesar de reiterar que o primeiro encontro entre os líderes ocorre em condições difíceis. O jogador Cristiano Ronaldo entrou mais uma vez para a história. Ele é o jogador que mais marcou gols na Eurocopa. Ele marcou 2 gols na vitória por 3-0 do atual campeão Portugal sobre a Hungria. A partida foi disputada em Budapeste e era válida pela primeira rodada do Grupo F, considerado o mais difícil do torneio continental. Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro da Eurocopa, com 11 gols marcados em 5 participações, superando o francês Michel Platini, com 9. O craque também bateu outras marcas ao se tornar o primeiro jogador a disputar 5 edições da competição europeia, ao marcar gols em todas as participações e por ter mais vitórias, 12 até agora, e por somar 22 jogos na Euro. Pelo menos 67 mil espectadores viram o astro 5 vezes vencedor da Bola de Ouro brilhar na Arena Puskás, na capital húngara. Também pela Eurocopa, ontem teve encontro das duas últimas campeãs mundiais. Jogando em Munique, a França venceu a Alemanha por 1-0 com gol contra do zagueiro Hummels. Foi a primeira vez que a seleção alemã foi derrotada numa estreia de Euro em toda a sua história. Com a vitória, a França tem os mesmos 3 pontos de Portugal, que venceu a Hungria. Na próxima rodada, no sábado, dia 19, os franceses enfrentam os húngaros em Budapeste, enquanto os alemães recebem os portugueses jogando em Munique. 19 das 20 equipes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro entregaram à Confederação Brasileira de Futebol um documento em que concordam em fundar uma liga para organizar o futebol nacional, que hoje é um produto da CBF. A mobilização por mudanças no futebol brasileiro já existe no papel. Os clubes da primeira divisão se reuniram no Rio de Janeiro, na sede da Confederação Brasileira de Futebol, com a atual direção da entidade. O documento sugere que o Campeonato Brasileiro seja gerido por uma organização formada pelos próprios clubes, que pertencem à elite do futebol nacional. A intenção é organizar o torneio já a partir do ano que vem. Entre os clubes que disputam a Série A deste ano, o único que não assinou o documento foi o Sport Recife, mas não por oposição à ideia. O clube está sem presidente, já que Milton Bivar renunciou nesta terça-feira e uma nova eleição ainda não foi marcada. A organização dos clubes ganhou força após o afastamento de Rogério Caboclo do cargo de presidente da CBF por denúncias de assédio sexual e moral. Baseado no esquema da Premier League da Inglaterra, onde os clubes fazem o gerenciamento dos lucros e direitos de imagem, a ideia da nova liga visa reorganizar as contas dos clubes brasileiros, já que o endividamento total das equipes que atuam na Série A do Brasileirão chega a mais de 10 bilhões de reais. O pedido dos clubes será analisado pela CBF e, caso seja aprovado, passará por uma Assembleia Geral Administrativa, onde as mesmas federações estaduais votarão a possibilidade de criação da nova liga. Essa edição fica por aqui. A gente fica de olho porque tem depoimento do governador cassado do Rio de Janeiro na CPI da Covid, tem o encontro de Putin e Biden e a chegada também de doses da Janssen ao Brasil. Outras informações você confere às 10 da manhã e olha no YouTube, você pode rever nossas reportagens. Tchau, bom dia.